Eu ia fazer um vídeo completo sobre Westeros, falando da cultura, da estrutura da sociedade, da bastardia, da cavalaria, da religião, dos mestres, da cultura Andala versus primeiros homens, além da muralha também, não sei o que. E de fato eu fiz, pelo menos uma parte. E sabe do que mais? Chato. Ficou chato. Nossa senhora. Pra quem quiser saber dessas coisas aí, provavelmente apresentadas de um jeito muito mais interessante do que eu sou capaz de apresentar, o que não falta é vídeo no YouTube, post na internet falando disso tudo aí. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite novamente, nerds e herdeiros de todo o Brasil. Estamos aqui hoje para falar do mundo de Gelo e Fogo, de Game of Thrones mais uma vez. E vamos logo para a parte que interessa, ou pelo menos para a parte que me interessa. As grandes famílias, as grandes casas que regem os 7 reinos, que regem Westeros, 9 no total. E algumas outras que em teoria são subordinadas a elas. Bem, sem muitas delongas, vamos nessa! Para início de começo, pode parecer estranho, né? 7 reinos, que na verdade é só um reino, ter 9 famílias, 9 grandes casas nobres super poderosas, ao invés de 7. Na verdade, no momento atual da história de Game of Thrones seriam 8, mas vamos voltar para a época em que eram 9. Isso acontece pelo seguinte, uma explicaçãozinha rápida para quem não lembra, para quem só viu a série Game of Thrones, e para quem não viu o vídeo anterior também, né? Westeros, ou a parte civilizada de Westeros, antes da unificação, em algum momento foi dividida em 7 reinos distintos, que vocês estão vendo aí no mapa. Um desses reinos, o reino das ilhas e dos rios, depois de conquistado, foi dividido de tão grande que ele era. Esse reino foi meio que parte da justificativa para a unificação e a conquista acontecer, inclusive. Mais tarde entramos nos detalhes. A Terra dos Rios ficou com uma família, que não era uma família real antes, era só uma família nobre lá da região, os Tully, e as Ilhas de Ferro, ficaram com outra família nobre daquela região, os Greyjoy. Assim, temos 8, pois as outras eram famílias que já reinavam, eram famílias reais em seus respectivos reinos, suas respectivas regiões. Não todas, mas algumas. E mais essas duas, que substituíram os Horror, que era quem reinava sobre as ilhas e os rios. 8 grandes casas no total, mais a família que unificou essa bagaça toda, os Targaryen, que se tornaram os reis da porra toda, entendeu? Assim, 9 grandes casas. E a mais poderosa das grandes casas. Pelo menos até os tempos recentes. E a gente vai falar dela primeiro. Recomendo que vejam o outro vídeo de Game of Thrones aqui do canal, quando puderem, onde eu explico mais da história desse universo, dos diferentes povos, da história dos 7 reinos e das culturas e sociedades fora de Westeros. Ficou bem legal. Porque a origem dos Targaryen é justamente essa, de fora de Westeros, do outro grande continente conhecido desse mundo, Essos. Westeros, como eu falei no outro vídeo, é composto de 3 grandes etnias, os primeiros homens, os Ândalos e os Rhoynares. Beleza, todos eles podem traçar suas origens de Essos de alguma forma, assim como os nossos povos americanos traçam as origens deles de outro continente, por exemplo, mas a história deles no continente é muito antiga, é milenária, e mesmo os Rhoynares estão presentes há uns 700 anos, pelo menos. Os Targaryen fazem parte de um 4º grupo étnico, que tem uma população desprezível em Westeros. Desprezível no sentido de ser extremamente pequena, tá? Os Valyrianos. Olho púrpura, cabelo prateado, fetiche em irmã, irmão, toda aquela coisa, e a capacidade de domarem dragões. Ara e Ara, o lar dos Valyrianos foi de Vasco, o império deles no outro continente também. Os Targaryen se tornaram os únicos sobreviventes, os únicos capazes de domar dragões, pelo menos, e em todo o mundo conhecido, e graças a isso, verdade seja dita, que eles foram capazes de conquistar um continente inteiro, porque dragão é osso, e fogo, e sangue. Os Targaryen que conquistaram e unificaram Westeros foram o Aegon e as irmãs / esposas dele, Visenya e Rhaenys. Peraí, irmã esposa? Sim. No plural? Sim. Uai. O Aegon se torna o primeiro rei de Westeros, as irmãs as primeiras rainhas, talvez uma seja mais rainha que a outra, quem sabe, mesmo que por muito menos tempo, e daí começa a dinastia real dos Targaryen, que reinam por uns 3 séculos, ou quase isso. Lembra do rei das ilhas e dos rios que eu falei antes? Antes da conquista, ele estava em treta com o reino vizinho, o Reino da Tempestade, e eles estavam disputando esse pedaço de terra aqui.
No final das contas, não ficou nem com um nem com o outro. O Aegon chegou, tomou esse negócio, e agora, diferente das outras regiões do reino, essa região aqui não é governada por uma outra família nobre que é subordinada aos Targaryen, mas pertence à própria família real, aos próprios Targaryen, na própria coroa. E as terras, que são agora da coroa, são chamadas de Terras da Coroa. O pessoal aqui é criativo para dar nome. A capital do reino, portanto, fica aqui. Porto Real é o nome. Construída a partir do nada, no começo da conquista. Mas, sendo a morada do rei, ela cresceu muito rapidamente e se tornou a maior cidade do reino em pouco. Westeros mesmo tem 5 cidades grandes, uma para cada ponto cardeal. O leste, na verdade, tem 2, e Porto Real é uma delas. Uma cacetada de coisa acontece nessa cidade, em todos os livros praticamente. Muita coisa importante, muito da articulação e traquinagem política, das disputas de poder e tudo mais, afinal é a capital, é a Brasília deles. E só a cidade em si daria um vídeo próprio. Tem muita coisa, muita história e ela é muito desenvolvida. A sede real fica aqui também, obviamente, a Fortaleza Vermelha, mais um lugar cheio de acontecimentos e de altas confusões, em que acontece muita coisa importante também. Um lugar que tem muito destaque, é quase um personagem próprio. As Terras da Coroa, porém, não são a única região governada diretamente pelos Targaryen, não. Eles também governam o que foi o único domínio deles antes da conquista desde que chegaram em Westeros, que pode ser considerada parte das Terras da Coroa, eu acho, velho. A Ilha de Pedra do Dragão. Uma ilhazinha miserável e triste, que portanto combina com o dragão, eu acho. Então tá certo. Eu preciso dizer, não, entre os valerianos se casar com 2 irmãs não é comum. Mas se casar com uma irmã é comum. Manter a linhagem pura, o poder de encantar os dragões no diluir, esse papinho aí. De vez em quando, porém, eles se casam com gente de fora da família sim, geralmente com outros valerianos. Mas como, leigo, o resto de Valíria não foi pro saco? Entre os que eram capazes de domar dragões, sim. Mas restaram uns outros, menos especiais, que não são capazes de domar dragões, e que inclusive também sobreviveram porque também saíram de Valíria antes do fim dela acontecer. Também se estabeleceram nas ilhas ali no leste de Westeros, e esses são os Celtigar, e principalmente os Velaryon. Os Velaryon e os Targaryen são muito próximos, são aliados históricos, são os Targaryen no céu e os Velaryon na terra. Ou melhor, no mar, que é a especialidade deles. E eles costumam casar seus filhos entre si. A mãe dos conquistadores é uma Velaryon, tiveram várias rainhas Velaryon, príncipes consorte Velaryon. Na primeira metade do reinado dos Targaryen, eles eram muito poderosos, muito ricos também. Aí aconteceu a Dança dos Dragões, que foi a guerra civil entre a família Targaryen e ferrou com tudo. Eles ainda existem, os Velaryon, mas né... Eles são os nobres, os governantes de uma ilha ali da região chamada de Deriva Marca. Os Celtigar também governam uma ilha, chamada de Ilha da Garra. Em Westeros o esquema é esse, tá? Cada uma das regiões é governada por uma grande casa, governada pela família real, que governa casas nobres menores, que são várias por região. Algumas chegam às dezenas e cada uma governa seu pedaço de terra ali, seu pedaço do feudo. As Terras da Coroa, fora ela não ter um intermediário, a própria realeza que manda ali, é a mesma coisa. Eu não vou falar de todas as famílias nobres de cada região, porque, tenham dó de mim. Eu tenho trabalho, eu tenho sono, eu tenho vida, às vezes. Mas vou mencionar as que eu acho que merecem mais destaque. Aqui nas Terras da Coroa também tem os Rosby, os Stokeworth, e tem os Darkling de Val do Caso. Os Darkling não existem mais, na verdade, por conta de um evento muito importante que aconteceu no finalzinho do reinado dos Targaryen. As mais importantes mesmo são as valerianas incestuosas. O resto do continente é de boa, com esse negócio deles casarem entre irmãos. Quer dizer, os Targaryen fazem isso, os outros eu não sei. É claro que não, né? Eles acabam aceitando porque, né? É osso, e fogo, e sangue. Mas isso deu um monte de problema no começo do reinado deles, depois que o Aegon morreu. Quem leu isso aqui sabe. No fim conseguiram dar um jeito e os Targaryen bolaram um jeito de justificar essas taras deles aí. Doutrina do excepcionalismo eles chamam. Porque eles não são como os outros seres humanos, usando da aparência diferenciada e especialmente da habilidade de domar dragões para comprovar isso. Por isso eles têm uns direitos aí que os outros não têm e não sei o que. A família em si
Bom, tiveram reis muito bons, reis muito ruins, reis mais ou menos. Tiveram seus altos e baixos, mas sempre com a pompa toda. Afinal, eles se acham demais, domadores de dragões, de olho violeta, não sei o que. É uma família real, domadora de dragões, como qualquer outra. O lema deles, aliás, é fogo e sangue. Cada família nobre de Westeros, sendo grande caso ou não, tem o seu. O negócio é que os Targaryen caíram 1 década e meia antes da história de Game of Thrones começar. E quem governa atualmente, a nova família real, são os Baratheon, ou Baratheon. A origem deles é curiosa. O primeiro Baratheon era supostamente irmão ilegítimo, irmão bastardo do Aegon o Conquistador, e amigo muito próximo dele. Lembram daquela treta entre os reis dos rios e o rei da tempestade? É uma longa história, mas era pro primeiro Baratheon, o Orys, se casar com a princesa herdeira da tempestade, para fazer uma aliança. Oferecer um bastardo para a filha de um rei não é muito legal. Então o rei da tempestade se ofende. Então ele ofende o Aegon. E o Aegon declara guerra a ele e ao outro cara. E ao resto do continente que não tinha nada a ver com a história. E é assim que a conquista começa, basicamente. O Orys Baratheon fica responsável pela conquista do Reino da Tempestade. Ele mata o Rei da Tempestade e fica com a herdeira do Reino da Tempestade, a princesa do reino, né? A que já era pra ele casar antes. Então, não adiantou de nada. E como todo o resto, com o governo da região, com o castelo de Ponta Tempestade, com o símbolo da família, até com o lema da família, fica com tudo. A família de antes era a família do Random, a propósito. Eles são a família real agora porque foi um Baratheon, o Robert, considerado o líder da rebelião que derrubou os Targaryen, provando que eles só eram o que eram porque tinham um dragão mesmo. Porém, eles não têm uma história de inimizade não, as duas famílias. Na verdade, até por essa ligação de sangue, eles são aliados históricos. São próximos e tiveram Targaryens que se casaram com Baratheons ao longo do tempo, bastante até. Os Baratheon também são inflamados, eles são briguentos, são porradeiros e belicosos. Quase todos eles, pelo menos os homens da família. A Terra da Tempestade tem muita tempestade. O solo é ruim, é um ambiente difícil, então molda um povo tempestuoso. E casca grossa também. Na Terra da Tempestade que eles governam, algumas famílias nobres relevantes são os Tarth, na Ilha do Entardecer, tem os Dondarrion, tem os Connington também, de Pouso do Grifo. Lembrando de novo, eu menciono as mais relevantes porque tem várias em cada região. No geral, os vassalos aqui são leais aos seus suzeranos Baratheon e a cultura da cavalaria aqui é bem forte. O lema dos Baratheon, antes que eu esqueça, é o Nosso é a Fúria. A região do Vale é uma região de muitos vales, governada pela grande casa dos Arryn. Essa é a região, aliás, de onde os Ândalos desembarcavam e a partir daqui que eles conquistavam o resto do continente, tirando o norte. Então a cultura Andala aqui é muito forte, mais forte e pura, entre aspas, do que em qualquer outra parte do reino provavelmente. A religião, a cavalaria, o domínio dos metais, até a navegação aqui é forte, embora em outras partes do reino seja mais forte. Se no resto do reino os Andalos dos primeiros homens acabaram se integrando e se misturando depois das hostilidades, aqui a treta não acabou assim não. A relação das duas culturas é muito hostil até hoje. O Vale tem os povos das montanhas, por exemplo, que são herdeiros dos primeiros homens e tem os hábitos e as culturas deles, dos primeiros homens de milhares de anos atrás, daquela região no caso. Os Arryn eram ou são Ândalos puros, por assim dizer. Conquistaram o Vale antes dominado pelos primeiros homens e se tornaram os donos do lugar. Construíram a sede deles, as sedes, na verdade, os Portões da Lua e o Ninho da Águia, entre uma cadeia de montanhas, de forma estratégica, e a sede deles passou a ser considerado um lugar invencível, o mais difícil de se invadir de toda Westeros, na verdade impossível. Impossível por terra. Uma pena que os Targaryen tinham dragões. Paciência. A casa Arryn tem, ou costumava ter, alguns ramos, pelo menos 3, mas o que fica ali na sede da região, o Ninho da Águia, é considerado o principal. O símbolo deles é esse, eu não sei bem se são um falcão ou uma águia, e o lema deles é tão alto quanto a honra. Foda.
Lembra que eu disse que haviam 2 cidades grandes no leste de Westeros? Então, a outra fica aqui, no vale, a cidade mercantil de Vila Gaivota, que é outro ramo da Casa Arryn que costuma governar. O Vale tem uma força naval considerável, bateram de frente contra os Velaryon na Guerra da Conquista, inclusive. Eles têm muitas ilhas sob o domínio deles ao longo da costa, no que diz respeito ao mar eles são bons. Afinal, nisso os Ândalos eram muito bons. E tinham que ser para conquistar o continente. E aqui é o lugar mais ândalo de todos. Algumas casas nobres relevantes aqui no Vale são os Royce, de Pedra Runa. Talvez a mais importante depois dos Arryn, eles eram os maiores reis, primeiros homens na região antes dos Ândalos invadirem e os Arryn dominarem. Os dois entraram em guerra direta, mas hoje eles são aliados, servos leais. Tem os Corbray e tem o Sunderland, do arquipélago das Três Irmãs. Ilhas importantes pela posição estratégica em relação ao norte. Apesar dos conflitos internos da própria Casa Arryn, que acontecem de vez em quando, e das tretas históricas herdadas dos Ândalos e dos primeiros homens, no geral os vassalos aqui são leais, seguem os Arryn relativamente numa boa. Essa é a segunda maior região dos Sete Reinos em tamanho e a maior em população, se me lembro bem, a Campina. Ela, junto com o Vale talvez, mas pra mim a Campina é bem mais, é a parte de Westeros mais fantasia medieval, contos de fada, romance narrativo, não sei o que, dos Sete Reinos. A cultura ândala é muito forte aqui também, cavalaria, navegação, religião, mas a integração com os primeiros homens foi mais de boa se a gente comparar com o Vale. É a região mais fértil de todo o continente, então as casas nobres aqui são muito ricas e muito poderosas porque elas têm terras muito boas e conseguem alimentar e prover para uma galera, portanto tem muitos soldados, muitos cavalos e servos no geral, vender bastante para o resto do reino também e ter muita influência nele por causa disso. É uma região fértil, plana, tem muita água, muita caça, o clima é gostoso, é um lugar bem pirim-plim-plim. Quem mandava aqui, antes da unificação dos Sete Reinos, da conquista, era a Casa Gardener, mas então vieram os dragões e a Casa Gardener foi extinta. Quem se tornou a grande casa nobre suzerana da região, da Campina, então foram os Tyrell, e é assim até hoje. Eles eram uma família série B, até série C, serviam diretamente os Gardener como castelões, esse tipo de coisa. O Aegon foi com a cara deles e deu o governo da região. Quem dá o U, dá sorte. Fala aí. Eles se tornaram poderosos, claro, uma das casas mais ricas, e ficaram com a sede da região, o castelo de Jardim de Cima, considerado o mais bonito e perim-plim-plim dos Sete Reinos. Com esse nome também, queria o quê? O símbolo dos Tyrell é esse, e o lema deles é Crescendo Fortes. Como eu disse, mesmo as outras casas nobres aqui sendo submissas a eles, casas vassalas, elas são poderosas e por isso têm bastante autonomia, as maiores delas, tomando o partido que elas quiserem se o governo Tyrell não for muito mão firme. Não necessariamente são rebeldes ou insubordinadas. É até que bem de boa nesse sentido a relação vassalo-suzerano, mas elas têm mais liberdade para agir por conta própria e resolverem os BOs deles e tudo mais. A mais poderosa depois dos Tyrell, talvez tão ou até mais poderosa que os Tyrell em alguns momentos, é a Casa Hightower, que governa Vila Velha. Vila Velha é um lugar muito importante para o reino também. Seria a cidade grande do sul de Westeros. E antes de Porto Real e da Conquista, era meio que a capital continental. É muito rica, muito afluente, principalmente por conta de comércio, o que faz dos Hightower uma das casas mais ricas também. Aqui é o centro religioso da Fé dos Sete, a grande religião de Westeros, onde reside o líder religioso da Fé, outros membros importantes da Fé. E também é a sede da Cidadela, o centro científico acadêmico de Westeros, pois é onde os estudiosos, os mestres, se formam, onde eles se reúnem, onde eles decidem as suas questões. E é daqui que eles enviam mestres para todas as casas nobres do reino, que servem como professores, conselheiros e mais um monte de coisa. E isso dá ainda mais importância para esse lugar. E para os Hightower. Vila Velha tá ali pau a pau com Porto Real. Não é exagero nenhum dizer isso. Tem muitas outras casas nobres relevantes aqui. Os Pique, de Pique Estrela,
que costumavam ser bem mais poderosos antes da conquista, que então mudou bastante a dinâmica de poder na região, mas ainda tem a sua força e importância. Os Tarly do Chifre, que são uma casa bem bélica, conhecida pela aptidão militar e gerar grandes guerreiros e estrategistas. Os Florent, os Beesbury, os Redwyne da Árvore, que é uma ilha no sul, ponto mais ao sul de Westeros inclusive, mais até do que Dorne eu acho, por coisa de poucos quilômetros. E são mais uma das potências navais do reino, além de terem um vinho muito bom pelo que dizem. E tem outras casas nobres fortes por aqui, a Campina tem muita história e uma cultura muito forte. Aliás, uma figura lendária lá da Era dos Heróis, bem antes dos Andals chegarem, é o Garth Greenhand, que foi um grande rei dos primeiros homens. Dizem que o Garth é descendente de meio Westeros, de várias das casas nobres daqui da Campina, inclusive dos extintos Gardeners. Alguns dizem que ele é descendente dos Lannisters e dos Starks também, que a gente vai falar daqui a pouco. O cara teve filho à beça, e cada um desses filhos eram lendários e grandes figuras por si só. Foram os fundadores de várias dessas casas, mas isso seria um vídeo próprio também. A região mais ao sul de Westeros, e a minha favorita, portanto que tem a minha grande casa favorita, é a região desértica de Dorne, governada pela Casa Martell. Meus favoritos nos livros, tá? Na série, não. Nos Sete Reinos tem 3 das 9 regiões que são as mais diferentonas assim. O norte, as Ilhas de Ferro, falaremos delas em breve, e Dorne, por razões culturais, geográficas e históricas distintas. Justamente por ter uma geografia muito diferente, os costumes aqui são bem diferentes também. E por não ser muito fértil e nem ser abundante em água, a população aqui é pequena. Talvez a menor dos Sete Reinos depois das Ilhas de Ferro. Porém, graças a esse ambiente hostil, escasso, mais a cadeia de montanhas que dividem eles do resto do continente, as Montanhas Vermelhas, eles são difíceis de invadir e de enfrentar. Não que vale a pena invadir eles, mas mesmo assim. E forjam um povo muito casca-grossa também. Eu não acho que valeria a pena invadir, pelo menos. Mas o Aegon, durante a conquista, não pensava assim não. Depois que ele conquistou os 6 reinos ao norte, Dorne foi o que sobrou. E que ficou sobrando, porque depois de uma guerra muito extensa, de uns 10 anos, os dorneses até conseguiram o feito de matar um dos 3 dragões. É muita moral para um povo só. Aconteceram os acordos, uns discursos bonitos, umas cartas bem escritas, e os dois concordaram com a paz. E Dorne, na verdade, se manteve independente por mais de 150 anos. Os caras são brabos ou não são? Os dois mantiveram relações, momentos de paz e de amizade, momentos de guerra e de inimizade, como qualquer outra relação entre dois países vizinhos, normal. Aí aconteceram mais uns acordos, uns casamentos, o Westeros ganhou uma nova rainha dornesa, o Westeros ganhou Dorne. Maravilhoso. E desde então eles são bem leais aos Targaryen, seja com eles no trono ou não. Dorne é a região mais miscigenada dos Sete Reinos, porque tem os primeiros homens, foi de onde eles se espalharam pelo continente. Tem os Andalus, que também vieram pra cá e se firmaram. E depois, como eu falei, veio o povo dos Rhoynares, que não se espalharam para outros lugares, ficaram só aqui, fugindo dos Valyrianos, liderados pela lendária Rainha Nymeria na época. Ela se casou com o Sr. Martell da época, que naquele tempo era só mais uma casa pequena ali na ponta de Dorne. Haviam outras bem mais poderosas, e juntos eles dominaram, unificaram e consolidaram o poder em toda Dorne. A história entre os Rhoynares e os Valyrianos é longa, como vocês podem ver. E parece que acabou bem no final. O que o tempo e as circunstâncias não fazem, não é? Aliás, Dorne não é um reino, é um principado, porque quem governa são príncipes ou princesas, não reis ou rainhas. Qual a diferença prática de um principado para um reino? Não sei não. Devido à cultura e ideias diferentes deles, além de todo esse tempo em que ficaram em conflito e guerras, tem um certo preconceito do resto do reino com os dorneses. Os hábitos deles são muito diferentes, o estilo de combate é diferente, eles não levam a fé do Sete super a sério, apesar de serem seguidores dela. A aparência deles no geral é diferente, nas vestes e etnicamente. Eles seriam parecidos com os povos do Oriente Médio, dá pra gente dizer. E esse preconceito vem muito dos vizinhos deles, das Terras da Tempestade e principalmente da Campina, que são rivais históricos de Dorne. Os dorneses são mais liberais também, os bastardos
bardos lá não sofrem tanto preconceito, não são vistos com maus olhos, costumam se integrar na família e até na alta sociedade numa boa. Inclusive, eles praticam mais abertamente relações casuais, relações homossexuais inclusive. E também, diferente das outras regiões em que o homem mais velho herda, aqui a herança vai pro filho mais velho independentemente do sexo. Se a mulher for a mais velha, ela é herdeira e futura chefe da casa. Muito dessa cultura diferente e liberal deles veio dos Rhoynares. Também por conta dos Rhoynares e da proximidade geográfica, Dorne é uma das regiões mais próximas de Essos e das Cidades Livres, em diversos aspectos. Os Martell, como eu disse, consolidaram o poder deles por toda a Dorne graças a Nymeria e o povo dos Rhoynares. Tanto que o nome oficial da casa, na verdade, é Nymeros Martell. O símbolo dos Martell é esse, e o lema deles é insubmissos, inquebráveis, incurváveis. A sede deles fica na ponta de Dorne, onde antes era ligado por terra com o outro continente, lembram? Lança Solar se chama o lugar. Antes dos Rhoynares, os brabos em Dorne eram outras casas, principalmente os Ironwood, que continuam sendo um pouco rivais dos Martell, embora a relação deles seja de boa agora. Diferente da maior parte das casas nobres de Dorne, incluindo os Martell, eles não descendem dos Ândalos e sim dos primeiros homens, e demoraram mais para integrar a cultura dos Rhoynares. Outras famílias nobres relevantes são os Fowler, outros rivais dos Ironwood e aliados históricos dos Martell, os Corgyle, os Toland, os Alyrion, que eram uma dessas casas poderosas no passado. E os Dany, de Tom Bastella. Os Dany são tanto importantes, eles eram reis no passado, mas foram derrotados pelos Martell, se tornaram bem leais depois. E eles ficam na fronteira com a Campina, com os Hightower inclusive, fazendo com que haja uma rivalidade particular entre os dois ali também. É uma casa que teve guerreiros muito brabos, e eles são de um povo de Dorne que não aderiu muito aos costumes dos Rhoynares, talvez pela distância geográfica. E eles nem têm muita aparência comum de Dornês, inclusive. Só por curiosidade. Vamos lá para as terras fluviais. Essa região aqui é o coração do continente, portanto ela é muito estratégica. É o Heartland de Westeros. Sendo a região central, todo mundo acaba passando por aqui para ir de um lugar para o outro. E muita gente que não é daqui trava a guerra aqui, afinal tá no meio do caminho. Portanto, costuma ser uma região instável, meio que desde sempre. Ela tem divisa com todas as outras regiões, tirando Dorne, que tá muito ali na ponta. E como o nome diz, ela tem uma hidrografia muito rica, muitos lagos, principalmente muitos rios. E o mais importante dos rios de Westeros, ou melhor, a mais importante bacia, o Tridente, que tem esse nome por se dividir em 3 ramos principais. Lembram, mais uma vez, daquela treta com o antigo rei das ilhas e dos rios, que eu até já cansei de mencionar? Então, o rei das terras fluviais na época meio que era um rei estrangeiro e invasor, que nem o Aegon e os Targaryen foram. E esse rei era o Harren, da casa Hora, não sei bem como pronuncia esse nome, foi mal. Que eram reis das Ilhas de Ferro também, conquistaram as terras fluviais depois, o avô do Harren conquistou, e se tornaram os reis dos 2 reinos. O Aegon chegou e exterminou essa casa também, que nem fez com os Gardener, e colocou a família que liderou a rebelião contra o Harren, que era o rei tirano, a família Tully, no lugar. E assegurou eles como senhores das terras fluviais. Mas antes dos Horas chegarem, essa região já teve outras dinastias, já teve vários reis ao mesmo tempo, foi dominada por outras regiões, e não sei se hoje tá muito diferente disso aí não. De todas as 9 grandes casas, os Tully pra mim são os mais... blé. Eles governam as terras fluviais da sede deles, Corre Rio. O símbolo deles é esse e o lema deles é família, dever, honra. Conseguem ser sem graça até nisso. Parabéns. Assim como os Tyrell, eles nem eram reis antes e nem eram grande coisa. Mas, diferente da Campina, que é mais descentralizada, porém organizada e estável, e as casas vassalas são mais leais aos Tyrell, os suzeranos, aqui nas terras fluviais as casas vassalas meio que respondem aos Tully quando querem e fazem o que querem, porque os Tully são meio reconhecidos só porque têm as costas quentes. A verdade é essa. Pode ser um pouco de exagero da minha parte, mas é o que é. Entre essas casas nobres menores, que são vassalas do Tully no papel, estão os Darry, os Lannister, os Vance,
Tem esses aqui também, os Frey, que não são uma casa muito respeitada. Muita gente não gosta deles, eu não desgosto deles, mas muita gente desgosta. Nos Sete Reinos e na vida real, os fãs. Eles têm um castelo formado por duas torres gêmeas que ficam em uma posição estratégica, cada uma em uma margem do rio, e eles enriqueceram cobrando pedágio pela passagem, entre o norte e o restante do reino principalmente. Eles não têm um enorme respeito, no geral, dos outros nobres, por não serem exatamente tradicionais, de uma família super antiga e esse papinho todo aí. E por serem conhecidos como oportunistas também. Mas quem nesse universo não é, né? Atualmente a família Frey é grande pra cacete. A questão de herança e de sucessão tá uma zona. E por tudo que a gente tem dos livros, provavelmente isso vai escalar em uma merda gigantesca. Vai trazer uma enorme guerra pras terras fluviais. Mais uma vez. Veremos. Outras duas casas importantes aqui nas terras fluviais são os Bracken e os Blackwood, que são casas rivais, uma rivalidade secular, talvez até milenar, eu não lembro. Chamar de rivalidade é eufemismo, eles são inimigos mesmo, eles se odeiam. Vez ou outra eles até se aliam, como contra o rei Harwin, por exemplo, mas no geral qualquer coisa é motivo para eles se estranharem. Tá tendo algum conflito no reino, tem o lado A e o lado B, os Bracken vão escolher o lado A só porque os Blackwood escolheram o lado B, entenderam? E os Turin não têm moral para colocar eles no lugar nesses momentos também, mesmo sendo vassalos deles. Geralmente, a narrativa dá um jeito de colocar os Blackwood meio que do lado certo da história e os Bracken do lado errado, do lado mal. Mas nenhum deles é necessariamente bom ou mal. Os Blackwood vieram do norte há muito tempo, então a cultura dos primeiros homens, incluindo a religião antiga, ainda é muito forte no domínio deles. E é parte do que fazem eles se estranharem com os Bracken também. O finado rei Harwin foi considerado um rei desgraçado, principalmente por ter escravizado e matado muita gente na construção desse edifício aqui, o castelo de Harrenhal, que, depois da muralha, é a maior construção dos Sete Reinos. O Harwin ficou construindo isso por décadas, era o projeto da vida dele. E no dia em que esse negócio foi dado como concluído, no exato dia, vieram os dragões e acabaram com tudo. E com todo mundo que estava dentro, o que incluiu ele e a família dele. Foi assim que os Horror foram extintos. A questão é que depois disso, um monte de outros nobres ou figuras importantes se tornaram os senhores do castelo e das terras que cercam ele. Porque o castelo é muito grande, é muito forte, as terras que cercam ele são muito boas também. E ele fica na margem de um grande lago, o maior lago de Westeros, chamado de Olho de Deus. Mas toda a família, toda a casa, toda a linhagem que toma posse formal oficial de Harrenhal, em questão de pouco tempo, anos ou décadas, vai pro saco, de algum jeito. Já tiveram várias, vai continuar tendo provavelmente, e é por isso que Harrenhal é considerado um lugar amaldiçoado. E mesmo assim continua sendo cobiçado por geral, por essas vantagens que eu falei. Seja na vida real, seja na arte, ser humano é complicado. A menor das grandes regiões de Westeros é esse arquipélago, que não só fica no canto ocidental de Westeros, como no do mundo conhecido inteiro, no Mar do Poente. As Ilhas de Ferro, um conjunto de ilhazinhas desgraçadas, atualmente governadas pelos Greyjoy. Com certeza é o lugar mais detestado por todo o pessoal dos Sete Reinos. Os caras aqui são basicamente piratas. Aqui o que manda é a lei do mais forte, a lei da selva, ou melhor, do mar, saque, latrocínio, violência para conseguir o que você quer, sexual inclusive. Pelo menos as famílias e os clãs relevantes daqui são assim. O povão, eu não sei, talvez não. E claro, o pessoal aqui é muito ligado à navegação, muito ligado à vida marítima. Eles são mais uma das potências navais dos Sete Reinos, embora eles sejam mais uma potência naval contra os Sete Reinos, geralmente. Os primeiros homens que se estabeleceram aqui fundaram a fé pelo Deus Afogado, uma religião que só a galera das ilhas segue, enquanto o resto segue a fé do Sete. Os Andals que vieram pra cá, um bom tempo depois de terem conquistado o continente, não conseguiram fincar a fé do Sete aqui, pelo contrário, eles acabaram adotando o Deus Afogado pra eles. Várias tentativas de trazer a religião do continente e também de civilizar os caras, ou catequizar, depende pra quem você pergunta, foram feitas, mas não rolou. Os reis eram escolhidos pelos capitães de navios.
Então vieram os Grey Iron, que se tornaram os reis efetivos das ilhas. Então, quando os Andals vieram, os Horra se aliaram aos invasores e tomaram o lugar dos Grey Iron. Então, os Horra foram extintos, e o Aegon acabou colocando os Greyjoy como senhores das ilhas. Os Greyjoy governam o arquipélago do Castelo de Pike, na ilha de Pike. O símbolo deles é o mais legal de todos, uma lula gigante, ou talvez um kraken, dourado em um fundo negro. E o lema deles é Nós Não Semeamos. Um lema muito da hora, muito descolado também, beleza? Como eu disse, o pessoal aqui antagoniza o reino várias vezes, mesmo eles fazendo parte do reino. E o reinado nunca dá um jeito definitivo neles, sempre vai pelas minhas medidas. Eles saqueiam a costa das regiões próximas deles, a Campina, o norte e principalmente as terras do ocidente. Os Homens de Ferro capturam mulheres desses lugares e tomam elas como amantes, forçadas, 99% das vezes, e chamam elas de esposas de sal. E as esposas de verdade, as oficiais, são chamadas de esposas de pedra. E claro que eles se orgulham disso tudo. Enfim, os caras aqui são embaçados. Outras casas nobres das ilhas que valem a menção são os Harlow, os Orkwood de Oakmount, a ilha de onde os antigos reis Grey Iron e os Horror vieram, e os Southcliffe. As terras no ocidente são chamadas de Terras do Ocidente. Já se acostumaram, né? Pelo menos é fácil decorar. Essa parte do reino e do continente é governada pelos poderosos e orgulhosos Lannisters. Essa região aqui é muito rica, assim como a Campina. Mas a riqueza aqui não está na terra, está debaixo dela. Em minérios, inclusive minérios valiosos, muita prata, muito ouro, pedras também, rubi, esmeralda, fazendo dessa a região mais rica do continente, per capita pelo menos. E o motivo dos homens da Ilha de Ferro saquearem esse lugar mais que os outros, até porque tá ali do lado. Os homens de armas ocidentais não são os mais numerosos, talvez os segundos, talvez os terceiros, mas no geral são os mais bem equipados, são os mais bem armados, provavelmente os mais bem instruídos. O pessoal aqui preza muito pela imagem e pelo orgulho. Eles não querem só ser poderosos, querem parecer poderosos. Apesar de terem tentado resistir aos Andals, como todo o resto, aqui a integração deles foi bem mais de boa, bem suave quando comparado às outras. Talvez na Campina tenha sido parecido. E eles acabaram absorvendo muito da cultura dos Andals, a religião, a cavalaria, também o domínio da metalurgia, óbvio. Há milhares de anos existia essa família, os Casterly, que encontraram uma enorme mina de ouro. Infinita, pelo que parece, porque milênios depois e o ouro daqui só não acaba. Inacreditável. Um Sr. Casterly caçou ou se defendeu de uma leoa, mas poupou os filhotes, e depois achou esse lugar, o que fez acreditarem que foi a benevolência dele que presenteou ele com essa riqueza. E nesse rochedo, onde estão essas minas, ele construiu o castelo dele, que tem o nome dele, Rochedo Casterly. O símbolo deles é um leão também. Muito tempo depois, na Era dos Heróis, teve esse cara, Lan, o Astuto, ou Lan o Esperto, que invadiu o castelo no sapatinho e começou a causar o caos ali dentro. Através de travessuras e traquinagens, colocou os membros da família Casterly e os servos do castelo também uns contra os outros. De pouco em pouco, os Casterly se acabaram, foram de Vasco, e o Lan se tornou o senhor do castelo, dando origem à casa Lannister. Claro, provavelmente a história é meio que mentira, ele foi só um cara que se casou com uma Casterly e os herdeiros dos dois herdaram o nome dele. Mas é ficção de qualquer jeito, né? Então eu prefiro acreditar na primeira versão, é muito mais legal. Os Lannisters foram se tornando poderosos e conquistando a região. E a vinda dos Andals contribuiu muito para eles se consolidarem, assim como os Rhoynares fizeram lá em Dorne. Eles herdaram o símbolo dos Casterly, um leão, e o lema deles é Ouça-me rugir. E eles têm um lema não oficial, que é mais famoso que o oficial, que é sempre pagamos nossas dívidas, ou alguma frase semelhante. A casa Lannister também tem ramos, ou pelo menos mais um ramo, e esse ramo secundário fica na cidade ao lado de Castle Rock, a cidade grande do oeste, nesse caso, que a própria casa Lannister fundou, chamada de Lannisporto. Muito rica, muito afluente, com muita gente, tem que ser, e muito saqueada pelos Homens de Ferro de tempos em tempos. Algumas casas nobres relevantes aqui, do ocidente, casas vassalas juradas aos Lannisters, são os Clegane, os Payne, os Westerling, que são aliados históricos dos Lannisters, e com quem eles costumam casar seus filhos herdeiros, os Crakehall, os Liden, os Farman, de Ilha Bela,
não essa Ilha Bela, mas serve pra ilustrar, vai. Que também sofrem, tadinhos, com os Greyjoy e o pessoal das Ilhas de Ferro. E tem, ou melhor, tinham essas duas casas nobres aqui, os Reynes e os Tarbeck. Não vamos entrar muito nos detalhes, mas eles eram casas até que leais aos Lannisters até o momento recente da história, coisa de décadas atrás, meio século atrás. Resumindo resumidamente, o governante da época, o Titus Lannister, era um fraco. Muita gente da região começou a abusar disso, principalmente os Tarbeck e os Reynes, que eram bem ricos também, tinham boas minas, mas queriam ainda mais. Os dois se aliaram e se rebelaram contra os Lannisters. O filho do Titus, então, o Tywin, que era o oposto do pai, colocou o dele na mesa e acabou com essa palhaçada. Exterminou essas duas casas milenares, os Reynes em particular, de um jeito bem drástico, maquiavélico, meio sinistro até. E depois disso, nunca mais uma casa vassala sonhou em se rebelar ou antagonizar os Lannisters. Eles são totalmente fiéis. E a casa suzerana, que já era reconhecida por ser a mais rica de todo o reino, se tornou ainda mais respeitada e temida. Essa deve ser a região e a família favorita de muita gente, o Norte, governado pela Casa Stark. O Norte é a maior região dos Sete Reinos. Eles são metade do território do reino, ou quase. Que nem o nosso Norte, olha só. E assim como o nosso Norte, ele é muito ermo, e esse tamanho não é proporcional à população, que é bem dispersa. Assim como o Dorne, o ambiente aqui é bem hostil, só que pro outro extremo, pro frio. Talvez a densidade populacional dos dois seja a mesma até. Aliás, paralelo entre esses dois aqui é o que não falta, tem vários. Nos acontecimentos das tramas, inclusive, tem que ler para entender. Se Dorne é a região mais miscigenada, mais misturada, o Norte é a região mais pura, porque diferente do resto do continente, os Andals não conseguiram invadir essa parte. Os primeiros homens daqui conseguiram resistir, principalmente graças à geografia. O caminho de terra entre o norte e o resto é estreito, é denso e é pantanoso, um lugar chamado de Gargalo, essa parte aqui. E os Andals não conseguiram invadir por água por algum motivo que eu não faço ideia. Então, não tem Andals no norte, essencialmente. Os nortenhos continuam sendo primeiros homens, e muito orgulhosos disso. Claro, eles adotaram coisas da cultura dos Andals, como a escrita avançada, a forja de metal, domesticação mais sofisticada de cavalos, mas no geral a cultura deles é mais diferentona também, menos que em Dorne que nas Ilhas de Ferro, mas mesmo assim. Eles ainda cultuam os velhos deuses que os primeiros homens adotaram dos Filhos da Floresta, os povos nativos de Westeros. Eles cultuam as árvores coração, a fé dos sete é fraca ali, e a cultura da cavalaria também, não tem muitos cavaleiros. Como, independentemente da estação vigente ali no norte, é sempre frio, às vezes bem frio, às vezes estupidamente frio, os nortenhos são mais preparados e propensos a lidar com o inverno, essa estação difícil e mortal. Tanto que esse é o lema da Casa Suzerana do Norte, dos Stark: o inverno está chegando. Para lembrar que sempre devem estar preparados e precavidos com os infortúnios e perigos do inverno e no geral. Lembram daquele evento que eu falei no outro vídeo? A Longa Noite, em que vieram os outros e tacaram o terror em Westeros? Depois que os homens e os Filhos da Floresta derrotaram e repeliram os outros, construíram a muralha, certo? O construtor dessa muralha, o responsável pelo projeto, foi o provável fundador da casa Stark, o lendário Brandon, o construtor, que também construiu a sede da casa, Winterfell, na Miúca do Norte. E dizem que ele pode ter construído outras edificações cabulosas de Westeros, mais pro sul. Os Stark se tornaram reis, eventualmente. Ao longo dos séculos, de milênios, se tornaram os reis de tudo. Muita guerra, muito conflito, muita aliança e casamento também. E até o Aegon chegar, eles foram os reis do norte. Porém, mais um paralelo com Dorne, talvez, Dorne foi única, e foi a única porque resistiu ao domínio depois de muito sangue derramado, muito mais que os outros. O norte foi único porque se rendeu sem lutar, portanto o único que foi conquistado sem qualquer sangue derramado. Depois que o Aegon já tinha conquistado quase tudo, o rei Stark da época concluiu que não dava pra vencer, não valia a pena, e só dobrou o joelho. O símbolo da casa Stark é esse, o lobo.
Não qualquer lobo, o lobo gigante, que muitos Starks tiveram como companheiro ao longo da história, aliás. E o lema deles eu já citei. E vou citar de novo, porque é muito maneiro. O inverno está chegando. O norte tem muitas casas nobres vassalas, e a principal e mais forte delas, os últimos rivais dos Starks, antes deles dominarem o norte por completo, são os Bolton, do Forte do Pavor. Esses caras aqui são sinistros, e foram reis também. Eles tinham o costume de esfolar os inimigos. Vivos, às vezes, inclusive Starks. Mas depois que eles perderam para os rivais, os Starks acabaram com essa palhaçada, pelo menos no papel. Os primeiros homens tinham um costume muito conveniente da chamada primeira noite. Quando um cara comum, do povão, residente da sua terra, do seu feudo, se casava, o suzerano tinha o direito de dormir com a esposa primeiro. Os caras curtiam mulher casada. Ué, qual o problema? Depois que os Ândalos dominaram e a fé do Sete se instalou, meio que essa prática quase que deixou de existir. Mas, como não teve Ândalos no norte, lá essa prática continuou firme e forte. Por muito tempo, até os Targaryen acabarem com essa palhaçada. Pelo menos no papel. A verdade é que os Bolton ainda esfolam gente, ainda se ressentem dos Stark, ainda dormem com mulher recém-casada. Elas aceitando ou não. Eles são leais aos Stark, mas são leais ressentidos, né? Amanhã podem não ser mais. Então, leais entre muitas aspas. O resto do norte, excluindo eventos bem recentes da história, é bem leal aos Stark, sim. Algumas casas nobres dignas de nota são os Umber, os Mormont, da Ilha dos Ursos, os Dustin, os Karstarks, que surgiram de um ramo da família Stark há muito tempo. Tem os Manderly, que são senhores da cidade grande do norte, Porto Branco. E eles são diferentes dos outros nortenhos porque eles vieram do sul há uns 1000 anos. E aqui 1000 anos é pouco tempo, pelo que vocês puderam perceber. Eles vieram da Campina, quando já era muito Ândala. Então na terra deles essa cultura é forte, tem bastante cavaleiros e eles seguem a fé dos Sete também. Uma outra casa que vale a menção são os Reed, a casa nobre de Atalaia da Água Cinzenta. Lembram do gargalo que eu mencionei, esse estreito, bem estreito e denso e pantanoso, que divide o norte do resto e que serviu como defesa natural contra os Ândalos? Então, isso aqui é a terra dos Reed, que governam de um castelo, uma residência grande, não sei se dá pra chamar de castelo, que supostamente é móvel, se move pelas águas do pântano, e dali eles meio que controlam quem pode entrar no norte, mais ou menos. Tem um povo nessa região que são os chamados Cranogmanos, que são humanos pigmeus e com umas feições um pouco esquisitas, que vivem de um jeito bem arcaico nos pântanos, mas que são protegidos e servos dos Reed, portanto dos Stark, indiretamente. O pessoal tem preconceito com eles, não me diga. Até o pessoal das Ilhas de Ferro, que sofrem com eles quando tentam saquear o norte por essa parte. O que faz a gente ter algum grau de apreço e consideração pelos baixinhos aqui. Como eu disse, no atual momento da história, os Targaryen estão depostos e sonhando em recuperar o trono novamente. E os Baratheon, que já eram uma grande casa, se tornaram a casa real. Portanto, atualmente seriam 8. Mas os Targaryen ainda existem, e os que estão vivos importam muito. Então, eu ainda considero 9. E acho que todo mundo. Essas são as grandes casas, as grandes dinastias, as grandes famílias que regem os 7 reinos. Seja 1 ou seja 7. De Westeros, o centro de toda a história de Gelo e Fogo, de Game of Thrones. Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu estava fazendo uma outra versão do vídeo lá no primeiro trimestre do ano, mas conforme eu fui trabalhando nele, ficou muito maçante, muito enrolado, muito chato. Primeiro terço dele. A parte final, mesma coisa. E eu me desorganizei e me perdi completamente no processo de produção também, por algumas razões aí. Então eu decidi fazer do zero e falar logo do que eu queria falar, das regiões do reino e das grandes casas. A terceira temporada de Casa do Dragão, a série que é prequel de Game of Thrones, acontece 150 anos antes, adapta a segunda metade desse livro aqui. Deve estar terminada ou quase quando esse vídeo estiver saindo. Afinal, perder o hype é a minha especialidade. Mas paciência. Tô orgulhoso de mais um vídeo, mais um que eu gostei de fazer. Afinal, o objetivo é esse. Fiquem à vontade para avaliar e para comentar. Nesse vídeo e nos outros eu sempre leio comentários novos. Costumo responder também, mesmo em vídeos de um ano atrás. Sim, o canal completou 1 ano de existência.
Como o tempo passa rápido, misericórdia! Eu também tô muito orgulhoso desse projeto. Tenho muito orgulho e gosto de cada um dos meus vídeos, mesmo os que estão cheios de defeitos, mas faz parte. E espero que vocês gostem também. Dos que vieram antes e dos que estão por vir, porque eu pretendo continuar firme e forte. E é nesses vídeos que estão por vir onde eu espero ver vocês. Falou, jovenzada. Fui!